Amém, queridos. Quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus. Coisa linda, né? Depois desse momento de louvor e adoração, dessa palavra maravilhosa de dízimos e ofertas, depois dessa canção, né, tão contagiante aí das crianças. Amém, queridos. Queridos, a mensagem dessa noite, ela tem como título: siga em frente, não se distraia. Amém? Siga em frente, não se distraia. E o texto base para essa ministração está no livro de Provérbios. É um texto bastante curto, mas algo assim muito poderoso da parte de Deus. Provérbios capítulo 4, do versículo 25 até o 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Vou ler novamente o início. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Interessante, queridos, que como introdução a esta mensagem, o interessante é que Deus, ele tem um propósito. Você já ouviu isso? Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu não sei, de repente, em que ambiente você nasceu. Talvez você diga: pastor, o senhor não conhece minha vida. O senhor não sabe, minha vida é muito simples. Eu acho que eu não nasci para fazer nada. Eu não tenho nada de especial em mim. Tem outras pessoas que eu conheço, talvez o meu irmão lá. Meu irmão nasceu assim, de uma forma, ele tem uma pegada diferente. Mas eu sou muito simples, eu tenho uma vida muito simples, eu sou muito pacato. Talvez você pense assim. Talvez você venha de uma família que não te incentivou. Você diga: pastor, você não sabe que a família que eu nasci. Talvez você seja que nem o Gideão, diz: eu sou da menor tribo de Israel, a minha tribo é a menor, e da nossa tribo, a minha família é a família menor, e da casa do meu pai eu sou o mais insignificante. Mas saiba, querido, que isso não é verdade. Amém? A verdade é que Deus nos fez com propósito. Eu e você fomos feitos para algo especial, mesmo dentro da simplicidade da tua vida. Deus tem algo especial para que eu e você realizemos aqui nos nossos dias. Não foi por acaso que você nasceu e você está vivendo esses dias. Você faz parte desta geração. Você já viu, quando você lê a história bíblica, e você já percebeu, né, que em muitas passagens diz: ele foi relevante na sua geração. Foi um homem de fé na sua geração, algo desse tipo. E que nas nossas vidas não é diferente. Você nasceu para impactar esta geração. Amém? A geração em que você está. Você nasceu para fazer diferença, mesmo na simplicidade da tua vida. Você tem um chamado, um propósito específico. Amém? Então, partindo disso, vem o título dessa ministração, que é seguir em frente e não se distrair. Por quê? Porque a gente esquece às vezes dos sonhos que temos, não é verdade? Talvez essa noite, querido, seja a noite de você relembrar de muitas coisas que você já empreendeu, já pensou, já idealizou, mas parou pelo caminho, ou talvez não deu nenhum passo para chegar nesse objetivo. Talvez você já tenha recebido muitas palavras de Deus na tua vida, que te instigou, que te mostrou o propósito de Deus para você, mas talvez, pelo andar da carruagem, acabou ficando esquecido. Mas esta noite, queridos, é uma noite de relembrar disso. Amém? De lembrar das coisas que Deus tem te chamado para fazer, das aptidões que Deus colocou sobre você e que você é muito bom nisso. E dentro, como eu disse mais uma vez, talvez dentro da simplicidade da vida que você leva, mas é muito importante que você exerça essa função. É muito interessante, nós que trabalhamos, né, com essa visão de grupo familiar, a gente sempre diz: irmão, não fique quietinho lá no teu grupo familiar. Não fique quietinho, porque quando você abre os teus lábios e você compartilha algo, é algo que vai fazer diferença na minha vida. Talvez a minha perspectiva, a minha percepção das coisas, inclusive quando nós estamos conversando acerca da palavra de Deus, ela é uma.
Mas quando você fala através da tua perspectiva, daquilo que Deus coloca no teu coração. E aquilo preenche a minha falta. Aquilo que eu falo preenche aquilo que você não tem. E aquilo que você tem preenche aquilo que me falta. Então todos nós somos importantes no reino de Deus. Amém? Você é importante lá no teu local de trabalho, mesmo que de repente você diga: pastor, mas é tão simples, eu só aperto o botão. Eu aperto, a máquina sobe, eu aperto o botão, a máquina desce. Talvez você pense assim: mas é tão simples o que eu faço. É tão simples, não é nada de importante. É importante, querido. Depende da maneira como você faz, não é verdade? Tem gente que serve a água, eu sempre brinco isso, né? Você vai num restaurante, às vezes, a pessoa talvez o restaurante seja até mais chiquezinho, né? E de repente a pessoa que te serve, ela te serve de qualquer forma. Às vezes você vai num lugar um pouco mais simples, mas a pessoa que te serve, ela te serve de uma forma diferente. A água é a mesma, né? Com gás ou sem gás, mas a pessoa te serviu de forma diferente. Amém? Então, dentro da nossa simplicidade, da vida que você leva, eu e você temos um propósito e podemos ser bênção na vida das pessoas. Eu e você temos algo que podemos servir as pessoas. Amém? Então, siga em frente, não se distraia, porque Deus tem planos para você. Aí talvez você pense assim: pastor, mas eu já planejei algumas coisas. Sempre no começo do ano, né, nós fazemos o nosso planejamento e aquilo que nós queremos atingir durante o ano. Talvez, meu irmão, você já disse: eu queria ler mais a Bíblia, eu planejei ler a Bíblia toda esse ano. Talvez você tenha planejado de ler alguns livros este ano. Talvez você tenha colocado no teu planejamento fazer um curso na tua área, no teu trabalho, no teu segmento. Talvez você tenha idealizado muitas coisas, tanto na vida profissional quanto na tua vida espiritual. Mas aí nós estamos já no mês de agosto, né? Estamos no mês de agosto e talvez você já desistiu dessa meta. Mas o Senhor está falando para nós: siga em frente, não se distraia, siga em frente. Amém? Siga em frente, irmão. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus planos, não desista daquilo que você tem idealizado, daquilo que você entende que é algo de Deus para a tua vida. Não desista. Talvez você planejou muitas coisas na tua família. Esse ano eu queria ter saído mais com a minha esposa, queria ter viajado mais, queria ter feito algo com os meus filhos. Não desista. Se ainda não aconteceu, coloque lá no teu planejamento e diga: Deus, eu quero fazer uma viagem com a minha esposa, nem que seja uma viagem intermunicipal, seja aqui, logo na cidade vizinha. Vou lá no zoológico de Pomerode, sei lá, coisas simples. Mas não deixe de fazer as coisas, não deixe de fazer as coisas. Amém? Em primeiro lugar, ouse sonhar. Ouse sonhar. Queridos, é tão triste uma vida sem objetivo, né? Uma vida sem metas, sem sonhos. Você imaginou você acordar toda manhã e de repente você diz assim: eu vou viver o hoje, né? Vou viver aqui e... quer saber de uma coisa? Minha vida não tem muito sentido, não tenho muito mais para conquistar. Eu me lembro da história de Caleb. Caleb foi entre 12 líderes, 12 guerreiros lá, né, do tempo do povo de Israel. Ele e Josué foram os únicos que olharam para a terra prometida e disseram: não, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar essa terra. E ele tinha 40 anos quando ele falou isso. Mas aí você conhece, ou talvez mesmo que você não conheça, a história do povo de Israel. A Bíblia diz que eles não foram adiante nesse empreendimento de conquistar a terra prometida, porque 10 daqueles líderes influenciaram o povo e fizeram com que o povo esmorecesse e não fosse adiante. Mas 40 anos se passaram, então eles conquistaram a terra prometida. E depois que muitas tribos já estavam estabelecidas ali, naquele território, na terra que Deus prometeu para o povo de Israel, Caleb chega para Josué e diz: Josué, você lembra que eu e você, né, lá 40 anos atrás, eu e você queríamos entrar na terra prometida, e por causa disso o Moisés disse que tal campo era para minha família? Pois eu já ajudei os meus irmãos israelitas a conquistar a sua herança. Agora deixa eu lutar pelo aquilo que é meu. Ele disse: eu estou com 80 anos, mas eu sinto como se eu estivesse com 40 anos. Que coisa tremenda, né? Ele disse que ele tinha o mesmo vigor, a mesma gana, a mesma garra, como se ele tivesse 40 anos. Queridos, que isso seja na nossa vida, na minha vida e na tua vida.
Que a gente não venha desistir porque você está com 40 anos hoje, de repente você olha para trás, mas para que sonhar? Eu já tenho 40. Para que sonhar? Eu já tenho 70. Para que sonhar? Eu já tenho 80. Para que sonhar? Sonhe, querido, ouse sonhar. Amém? É a vida que Deus tem para que eu e você vivamos. Ele não nos fez para ser estáticos, parados. O Senhor nos fez em movimento. Amém? É isso mesmo, seja inquieto. Eu sempre brinco com a Tamara que eu sou meio assim, né? De vez em quando lá eu estou trocando a cor da parede lá em casa. Mas é isso, querido, faça um movimento, né? Troque a cor da parede. Se tu enjoou lá daquele tom pastel lá, coloque uma outra cor naquela parede, mas faça algo. Olha só que coisa linda, né? Um pequeno movimento que a gente fez aqui na igreja. Olha só essa luz, como se diz, Sérgio, dimerizável, é isso? Dimerizável, é simples, mas olha só que coisa linda, que ambiente gostoso. Olha só, o pastor escolheu essa cor, ele ficou com medo, porque na hora que pintou, ficou um amarelo mostarda assim, mas coisa linda que a cor escureceu. Amém? Se você olhar ali o pátio, né, o irmão deu uma baita de uma caprichada ali no pátio. Queridos, é movimento, Deus nos fez para ter movimento, mesmo a igreja Resgate. Você olha aqui, Senhor, mas a nossa igreja, ela está tão pequena. Porque a igreja do Senhor Jesus ela é grande, né? Ela é enorme, ela é a igreja do Senhor Jesus no mundo inteiro. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, não somos pequenos. Como igreja local, ainda estamos um pouquinho pequeno. Mas nós não podemos nos acomodar nisso, não é verdade? Não podemos nos conformar com isso. Vamos fazer um movimento. Amém? Vamos trazer pessoas, vamos influenciar as pessoas, vamos multiplicar, eu e você, eu trago mais um, você traz mais um, você influencia um casal, um amigo, você fala do amor de Jesus e nós mudamos as coisas. Amém? Nós vamos lá fora, pintamos uma parede, você conversa com um, conversa com o outro, vamos fazer e tudo dá certo. Por quê? Porque nós estamos em constante movimento, não podemos nos acomodar. Deus não nos fez para ficar acomodados. Amém? Ouse sonhar. Talvez você já tenha desistido de alguns sonhos, não é verdade? Como eu disse, talvez você planejou aí ao longo da tua vida, eu queria que a minha vida tivesse tomado esse rumo. Mas por alguma circunstância, ela não é exatamente como você tinha sonhado e planejado. Mas e por que você não idealizá-la daqui para frente? Por que não sonhar com uma vida de acordo com a vontade de Deus daqui para frente? Queridos, nós não podemos mudar o passado, não é verdade? Não podemos mudar o que ficou para trás, mas nós podemos construir algo daqui para frente. Mais ou menos como o pastor Alírio falou em relação às ofertas, né? Aquilo que nós idealizamos hoje, nós obteremos o resultado amanhã. Mas uma vida paralisada, estática, acomodada hoje, que resultado nós vamos ter diferente no amanhã? Teremos uma vida exatamente igual. Não é verdade? Não é assim? Ouse sonhar, não se acomode. Você lembra da história de Abraão? Lembra da promessa de Deus para a vida de Abraão? Lá, eu vou ler rapidamente, não precisa nem abrir. Lá em Gênesis 11, do 31 ao 32, fala assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Olha só, não é assim muitas vezes que acontece na nossa vida? Deus tem uma promessa, uma palavra para nós, né? Nós mesmo como família, às vezes como igreja ou como empresários, enfim, como a nossa vida profissional, estabelecemos um alvo, uma meta, temos um sonho. Mas de repente você chegou num patamar, mas está gostoso aqui. Foi o que aconteceu com a família de Abraão. O seu pai, Terá, ele disse: vamos para Canaã. Pegou a sua família, os dois irmãos, aliás, o seu Terá pegou Abraão, que era seu filho, e pegou o seu neto Ló, e foram em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Mas eles chegaram em Harã e se estabeleceram ali. E o que aconteceu? Ele ficou ali até morrer. O pai de Abraão não foi para a terra de Canaã, ele ficou ali em Harã. Se você ler um capítulo depois, o capítulo 12, você já vai perceber então a promessa de Deus
na vida de Abraão. Diz: Abraão, né, sai daqui da tua terra, sai de Harã, sai desse lugar aqui e vai para a terra que eu te disse. Então você consegue perceber que a gente tem a tendência a ficar acomodado num lugar confortável? Eles tinham uma direção, a direção deles era ir para Canaã. Mas quando eles chegaram naquele lugar, Harã, eles acabaram acampando ali, mas não foi um simples acampamento para passar um inverno, para passar um período, e aí ir em direção ao sonho, ao plano, ao sonho de Deus para a vida deles. Eles acabaram estabelecendo-se ali, ao ponto de Terá morrer naquele lugar. Ficaram muito tempo naquele lugar. Será que você não está há muito tempo nesse lugar? Será que você não está muito tempo acomodado nessa situação? Será que eu e você não estamos há muito tempo confortáveis na situação onde nós estamos? Ouse sonhar e não se acomode. Movimente-se. Siga em frente. Não se distraia. Não se distraia em Harã. Não se acomode com as coisas confortáveis de Harã. Você tem um desafio pela frente? Vá adiante. Vá adiante, não se distraia. Amém? Você recebe essa palavra de Deus? Amém? Não se acomode, siga adiante. Talvez, queridos, no nosso casamento, às vezes estamos acomodados, não estamos? Desculpa aqui até a brincadeira, não ia falar isso, me veio isso agora. Não, mas às vezes estamos muito acomodados, né? Aí tá lá, às vezes o maridão tá lá com aquela roupinha bem surradinha, né? Aí quer que a esposa ache ele bonitão, né? Mas tá lá, desleixado. Às vezes a mulher também, né? Meu Deus, vai dormir, como o pessoal diz, vai dormir com a camisa do vereador. Aí quer dormir com o inimigo, né? Então, queridos, não se acomode. Eu estou falando algo engraçado aqui, né? Mas não se acomode. É simples, mas é assim. Talvez na vida profissional, né? Você já atingiu ali, poxa, que legal, olha só, que nós estamos nesse patamar aqui como empresa, né? Como minha vida profissional dentro dessa empresa que eu trabalho, né? Eu cheguei aqui, olha que coisa linda, estou neste lugar. Mas, queridos, será que você não pode mais? Será que não pode mais? Quando nós lemos a Bíblia, a gente entende que a gente pode mais, que a gente deve ousar, que a gente deve sonhar, não podemos nos limitar aonde nós estamos. Queridos, talvez na vida espiritual, né? Senhor, eu estou na igreja, eu frequento a igreja do Senhor, eu estou num grupo familiar, eu leio a Bíblia regularmente, eu tenho um certo entendimento, mas, queridos, não é só isso. Tem mais de Deus para você. Amém? Tem mais de Deus para a tua vida espiritual, tem mais de Deus, tem revelação da palavra de Deus, tem mais intimidade com o Espírito Santo, tem mais conhecimento de Deus, tem mais de Deus para cada um de nós. Não se acomode em Harã, não se detenha no lugar aonde Deus não disse que era para você ficar. Não foi isso que Deus falou para aquela família. Deus disse: olha, vão para a terra de Canaã, é a terra prometida para vocês. E aí eles chegam no lugar e eles permanecem naquele lugar. Queridos, é muito interessante, porque os discípulos de Jesus, de certa maneira, eles fizeram a mesma coisa. Lembra? Quando Jesus sobe no monte, e aí acontece aquela coisa gloriosa, né, da transfiguração. Aparece ali Moisés e Elias, e depois vem a voz de Deus naquele lugar, né? Esse é o meu filho amado, apontando para Jesus, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Pedro e João, que tinham subido ali com Jesus, Pedro diz assim: Senhor, como é bom nós estarmos neste lugar, como é bom estar aqui neste lugar, Senhor. Vamos fazer 3 tendas, uma para você, outra para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar aqui neste lugar gostoso, neste lugar confortável, nessa glória de Deus. Vamos ficar aqui. Queridos, é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Coisas boas nos paralisam. Coisas boas, lugares confortáveis nos paralisam e nos impedem de chegar naquele lugar que Deus prometeu para nós. Os discípulos estavam extasiados com aquela visão, com aquele momento, com aquele mover, com aquela coisa gostosa. Eles estavam extasiados com aquilo e disseram: Jesus, esse é o lugar. Mas não era isso, que Jesus não veio para ficar naquele lugar. Jesus tinha um propósito, tinha um alvo bem específico, e ele disse: não, nós temos que descer, porque lá embaixo tem um povo que precisa. Queridos, muitas vezes nós estamos aqui, não estamos? Estamos aqui, está gostoso, está legal, está bom a minha vida espiritual, né? O diabo não pode comigo, eu estou aqui,
Eu estou aqui, abençoado, o Senhor me guarda, os anjos do Senhor estão ao meu redor, tudo que eu faço prospera, onde eu coloco as mãos eu sou abençoado, porque a palavra de Deus é verdade na minha vida. Mas e aí, e as demais coisas? E as pessoas que estão na minha volta perecendo, a minha família, os meus familiares, meus irmãos que estão perecendo, os meus colegas de trabalho que estão indo para o inferno, e eu estou acomodado ali, nesse lugar gostoso. Eu vou para a igreja, eu tenho meu grupo familiar, eu sou cuidado, tem uma pessoa que ora por mim, tem uma pessoa que zela pela minha vida, estou bem de saúde, os meus negócios estão indo bem, a minha profissão está indo bem, sou bem remunerado no meu local de trabalho, sou reconhecido pelas pessoas, está tudo bem. Bom estarmos nesse lugar. Vamos fazer 3 tendas e vamos continuar aqui? Não, queridos, não é isso que Deus nos chamou. Não foi para isso. Ele nos chamou para seguir em frente, para seguir adiante, para não se distrair nem com as coisas boas. Porque às vezes uma coisa ruim a gente não quer ficar. Opa, não quero sair desse lugar, é ruim aqui. Tenho que sair dessa situação nebulosa. Tenho que sair daqui. Mas quando a coisa é boa, a gente tende a ficar ali, acomodado. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para seguir em frente, para ir adiante, para não se distrair com essas coisas. Amém? Vamos adiante. Segundo ponto. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Siga em frente. Não se distraia. Para isso, não olhe para trás. Olha o que diz o começo do versículo, do capítulo 4, ali, versículo 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Olhe sempre para frente. Se a Bíblia ela afirma isso, ela é enfática nesse ponto de dizer que nós precisamos olhar para frente, é porque nós tendemos muito a olhar para trás. Nós temos uma tendência de olhar para trás. E às vezes, ao olhar para trás, você consegue imaginar se nós precisamos estar em movimento, se nós precisamos ir adiante. Como que alguém pode ir adiante olhando para trás? Não é perigoso? Não é perigoso correr olhando para trás? Não é perigoso andar olhando para trás? Note que essa passagem ela está falando sobre isso, sobre você ter uma meta, você fixar os olhos nela, você condicionar toda a tua vida a caminhar, a andar, a ir adiante. Isso está falando de passos, né? De ordenar os passos e ir adiante. Mas como que alguém pode ir adiante, atingir grandes objetivos, olhando constantemente para trás? E nós fazemos muito isso. Nós fazemos muito isso, olhamos para trás, olhamos para o passado, para as coisas boas e para as coisas ruins. Queridos, o olhar para trás não é errado. É errado que diga assim, eu lembrar de coisas que aconteceram no passado, rapidamente, né? Breves lembranças, dizer, poxa, eu já fiz isso no passado, eu preciso tomar outro rumo, né? Para a gente tomar como lição, então, eu já fiz isso, não deu certo, eu preciso tomar outro rumo. Ou de repente, fiz isso no passado, foi bom, de repente dá para repetir. Mas nós não podemos ficar ali saudosos do passado. Então, tem pessoas que elas ficam presas lá no passado. Elas ficam no passado. A Bíblia diz que nós precisamos ir adiante, olhar para frente, mas as pessoas às vezes ficam presas no passado. Estão lá, saudosas com as coisas que viviam no passado. Porque quando eu era jovem, se eu fosse jovem, se eu tivesse 20 anos, aí então eu ia fazer a minha vida ser desse jeito, eu ia fazer isso, fazer aquilo, eu ia estudar isso, ia fazer outra coisa. Se eu tivesse 20 anos, se eu tivesse 40 anos, nos meus 40 anos, como era bom, porque eu tinha força, porque eu fazia isso e fazia aquilo. E nos prendemos ao passado. Como era bom aquele tempo. A Bíblia diz que não é sábio dizer que os dias passados eram melhores. Diz que é a falta de sabedoria. Porque nós não podemos, queridos, mesmo que foi muito bom o que você viveu, ele não faz mais sentido. Não é verdade? Vamos imaginar o seguinte, se você comeu um alimento assim, sabe, aquele alimento, aquela iguaria, aquela especiaria assim que você nunca tinha experimentado. E de repente alguém disse, olha, hoje eu vou levar você naquele lugar, você vai ficar impressionado, você vai comer tal e tal comida. E aí você fica todo empolgado e você vai lá e você desfruta você degusta aquele alimento. E você diz, uau, realmente que sabor. Só que
Isso faz 20 anos. Tem alguma importância? Se você comeu ou não comeu isso? Não, é passado. Agora, se você está com fome, você tem um prato de arroz e feijão, a costela do seu Alencar, né? Aquela preparada, e você vai comer e você está degustando ela, o que é mais importante? É hoje, é o gosto que você está sentindo hoje. Então, queridos, muitas vezes nós saboreamos as coisas do passado e nos atemos a isso, nos prendemos a isso, coisas do passado, olhamos para trás, como era bom, como era bom. Mas, queridos, saiba que o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia! O melhor de Deus ainda está por vir. Amém, a palavra bem forte, é isso. Para que se deter nas coisas que já passaram, se o que importa é o que nós estamos vivendo, é o que nós vamos viver? Adianta ficar lembrando, né? E o pior ainda é que tem pessoas que lembram das coisas ruins e ficam presas nesse passado ruim, nesse passado de desastre, nesse passado de coisas erradas. Porque aconteceu na minha família isso, e eu não consigo mais me recuperar porque isso aconteceu. Queridos, peça para Deus, Deus, eu coloco nas tuas mãos tudo o que aconteceu de errado na minha vida, tudo o que aconteceu de errado na minha família, na minha vida, nos meus negócios, eu coloco diante de Ti, e Senhor, sara o meu coração para que isso não tenha mais poder e influência, para que isso não me paralise mais. Irmão, você não pode, eu e você não podemos mais ficar presos no passado, não podemos mais ficar presos nas coisas ruins, nas coisas que você idealizou e não deram certo. Você não pode ficar preso nisso, porque se nós ficarmos olhando para trás, ficarmos presos nisso, nós não vamos conquistar aquilo que está na nossa frente. Veja o que a Bíblia diz, ela diz: siga em frente, vai adiante, não olhe para trás, olhe para aquilo que está diante de você. Muitas vezes nós nos detemos o nosso olhar no passado. Mas, queridos, nem as glórias e nem as derrotas podem nos paralisar. Quer dizer, elas podem nos paralisar se nós dermos importância a ela, mas não devem nos paralisar. Essa é a melhor palavra. As glórias do passado, amém, glória a Deus. Deus, eu sou grato, Senhor, por tudo que eu já conquistei. Muito obrigado. Sem o Senhor eu não conseguiria. O Senhor me abençoou, o Senhor abençoou a minha família, abençoou os meus negócios. Muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por tudo o que eu tenho, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que eu já vivi. Eu te agradeço por aquela comida gostosa que eu comi uma vez na minha vida. Muito obrigado. Mas eu sigo adiante. Eu vou em frente. Tem mais de Deus para a minha vida. Tem mais de Deus para você, meu irmão. Tem mais de Deus para você. Não importa a idade que você tenha, tem mais de Deus para você. Não importa o quão simples seja a tua vida, tem mais de Deus para você. Amém? Amém. Tem mais de Deus para você. Não se conforme, não se detenha, não olhe para trás, não fique preso no passado. Terceiro lugar, tenha alvos bem claros. Olha só o que diz a palavra: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. E aí, podemos nos perguntar: o que está diante de nós? Não te dá ideia, quando você lê uma passagem dessa, não te dá ideia de você ter um alvo, ter um objetivo, ter algo bem claro? Ele diz: olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Depois ele diz assim: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha os teus passos firmes. Ordene bem os teus passos. E tenha um objetivo, tenha um alvo. Como eu disse antes, né, às vezes a gente, principalmente no começo de ano, né, nós fazemos aquele planejamento. E parece que é tão claro, a gente tem um vigor, não tem ali no... Não sei o que é, mas virou o ano, parece que a gente fica assim: não, em janeiro eu vou começar aquela dieta, em janeiro eu vou começar meu plano de leitura bíblica, em janeiro eu vou fazer aquele curso, em janeiro eu vou planejar as nossas viagens, em janeiro eu vou estabelecer, colocar tudo em ordem lá na minha empresa. A empresa vai crescer esse ano, a partir de janeiro o faturamento vai ser esse, a igreja vai crescer, meu grupo familiar vai bombar esse ano. Nós fazemos esse planejamento, mas o tempo vai passando, os meses vão se passando, e com os meses as nossas forças, a nossa idealização e o nosso foco.
Quando nós lemos uma passagem dessa, nos dá a entender o seguinte, que Deus está dizendo assim: ei filho, olhe para frente, fixe os seus olhos naquilo que você planejou. Você planejou algo, é de Deus, é da parte de Deus, então não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Você planejou algo, colocou algo diante de Deus, você tem a confirmação de Deus que isso é para a tua vida, então não se detenha. Olhe para frente. Não desista com as intempéries do dia a dia, com as dificuldades, com as circunstâncias adversas. Porque é muito fácil, né, nós desistirmos das coisas. É por isso que a Bíblia está dizendo para nós: olhe para frente, siga em frente. Porque a gente tende a desistir muito fácil das coisas. O tempo vai passando, os meses vão passando, e quando a gente percebe, nós saímos totalmente do foco. Saímos daquele objetivo e aquele alvo, aquele sonho ficou esquecido. Queridos, o que Deus tem para nós, para cada um de nós, é maravilhoso. Amém? É maravilhoso. Quando nós olhamos para a nossa volta, e as coisas às vezes elas nos entristecem, não é verdade? Porque você idealiza algo e aí de repente vem um balde de água fria, né? E de repente aquilo não acontece do jeito que você planejou. Você dedicou força, você dedicou emoções, recursos, enfim, quanta coisa, e às vezes não dá certo na nossa vida. E aí nos frustramos: Senhor, mas eu vou planejar de novo. Queridos, não importa o que você fez e deu errado. Não importa, isso não pode nos paralisar. Porque nós precisamos entender o plano de Deus. E às vezes nós não conseguimos entender, compreender o que Deus quer conosco, quando alguma coisa dá errado. Quando as coisas estão dando certo, a gente fica até, né, empolgado. Poxa, olha só que legal, estou conseguindo, vamos adiante, porque tudo está sinalizando que a coisa vai dar certo. Mas quando a gente recebe um não, e aí a gente cambaleia, mas a gente precisa sacudir, né, levantar, bater o pó, bater o pó, sacudir a poeira e ir adiante. Seguir em frente. Queridos, o Senhor não nos chamou para a derrota. Amém? Ouça isso. O Senhor não nos chamou para a derrota. Eu e você temos uma promessa de Deus, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso que você é. Você é mais do que vencedor. Não importa se o que você planejou esse ano deu errado, você é mais do que vencedor, porque eu e você não entendemos, não compreendemos o todo de Deus. Nós não entendemos o todo de Deus para a nossa vida. A gente consegue imaginar algumas coisas, mas exatamente o que Deus tem para nós, muitas vezes nós não conseguimos entender. Então não se desespere e não desista porque alguma coisa deu errado. E saiba que esse ano ainda não acabou. Amém? O ano de 2019 ainda não acabou. Talvez você já está um pouquinho cansado, já passou da metade do ano, né? E algumas coisas já ficaram para trás, algumas coisas planejadas você já acabou desistindo, mas eu digo para você que o ano ainda não terminou. O ano ainda não acabou. Você tem ainda muito para viver neste ano. E eu e você podemos conquistar muito ainda, até dezembro. E se você não conquistar tudo até dezembro, não tem importância, querido, porque a nossa vida também não é vivida desse jeito, dessa forma. Não é porque um ano acabou e aquilo que você planejou dentro daquele ano não deu certo, não. Pense de novo, planeje de novo, né? Faça uma recapitulação, né? Senhor, o que eu posso fazer diferente? Por quê? Será que é bem esse o caminho mesmo? Talvez eu tenha que mudar algumas coisas aqui nesse projeto. Mas não desista. Não desista das coisas, não desista daquilo que Deus chamou você para fazer. Não desista do teu chamado, não desista do teu ministério, não desista do teu trabalho, não desista dos teus sonhos. Não desista daquilo que Deus tem colocado no teu coração ardentemente. Porque existem coisas, queridos, que nós colocamos no nosso coração. Mas existem coisas que Deus colocou. E as que Ele colocou, se nós planejarmos elas, nós nos direcionarmos com os olhos fixos nela, nós vamos conquistar. Amém? Nós vamos conquistar. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, por esse ambiente, pela manifestação do Teu Espírito em nossas vidas.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado para ir adiante e não ficar acomodados no mesmo lugar. Obrigado, Senhor, porque mesmo que temos conquistado algumas coisas, mas isso não vai nos paralisar. Nós não vamos ficar parados, Senhor, só porque está bom. Nós vamos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Assim como o nosso Mestre, assim como Jesus, não se deteve com palavras de lisonja, não se deteve porque as pessoas quiseram paralisá-lo com palavras de injúria, não se deteve pelos elogios. Ele foi para o alvo, ele foi adiante para cumprir o propósito. Da mesma forma, Senhor, nós queremos também em nossas vidas, dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, seja algo muito simples ou seja algo extraordinário, nós queremos prosseguir para o alvo, nós queremos seguir adiante, nós não vamos nos distrair, não vamos nos deter. Amém? Aleluia, aleluia.